Amém. Amém. Obrigadão, Paulão. Amém, amados. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disposição no reino e aprender sempre mais de Deus, buscarmos mesmo o conhecimento, o crescimento na graça, né? Do Pai eu creio que é uma oportunidade única, né? Que Deus ele nos proporciona a cada dia. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que no nome do Senhor Jesus nós possamos crescer juntos. Amém? Queria orar antes de iniciar a aula, tá? Pai, quero te agradecer, ó Deus, por este tempo maravilhoso. Quero te louvar, Pai, engrandecer o teu nome, Senhor, juntamente, Senhor, com os meus irmãos aqui, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus. O Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, Senhor, mais e mais de ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, crescermos mesmo, Senhor, no teu reino, Senhor, em unidade de espírito, Senhor, em conhecimento, Pai. Que a sua graça, Senhor, ela seja mesmo, Senhor, abundante, Senhor, em nossas vidas, em nossos lares, Pai. Colocamos, Senhor, a vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, diante do teu altar, cada família aqui representada, Senhor, diante do teu altar, ó Deus, conforme, Senhor, a sua necessidade, Pai. Seja ela, Senhor, de conhecimento, de cura, de libertação e salvação, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor, a limitá-lo, Senhor, na sua excelência, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, se derramar, Senhor, sempre mais e mais, ó Pai, nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque embora, Senhor, o momento, Senhor, de nossas vidas, ó Pai, seja difícil, Pai, o Senhor nos dá ferramentas, Senhor, para que nós possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Senhor, vem, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, a cada dia, Senhor, derramar mais e mais em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A Ti, Senhor, seja toda a honra, seja toda a glória, Senhor, seja toda a força e todo o poder, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Eu peguei um texto aqui bem legal para nós trabalharmos e foi até justamente junto com o final, né, da aula passada, em que nós estávamos, foi até o final da fala da Renata do Jean, e ela deu até uma introdução sobre vida e morte, né? E eu peguei um texto aqui justamente para nós trabalharmos vida e morte. Eu criei um títulozinho, e o nome do título é o seguinte: a morte da nossa morte espiritual na morte de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo a vida, né, a ressurreição em nossas vidas. Amém? O texto, eu acredito que amanhã eu já disponibilizo todos para o Paulo efetuar anexar aí no nosso site, para engrandecer, para enriquecer ainda mais o nosso currículo, tá? Nossa vida com Deus. A gente vai trabalhar dois textos básicos, que é Lucas 9, 6, e o Efésios 2, 3, e 2 Pedro 1, 4. Tá bom? Então, basicamente, nós estaremos trabalhando a vida e a morte em cima desses textos. Eu vou desligar um pouquinho só a minha câmera, para melhorar aqui a minha internet, para ver se ela fica um pouquinho melhor, que eu vejo que ela está oscilando aqui. E quando... Reinaldo, é Efésios o quê? Desculpa, peraí, Efésios 2, 3. Obrigada. Pronto. Eu vou fazer uma enquetezinha aqui, que seria o nosso quebra-gelo. E eu gostaria, assim, da participação de maior número de pessoas possível, tá bom? Mas Jesus insistiu dizendo: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quem é o morto da sepultura que Jesus fala e o que Jesus quis dizer? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Alguém podia me dizer alguma coisa, um entendimento dentro desse contexto ou até mesmo fora, uma interpretação ou uma hermenêutica desse texto de Jesus? Ó, a gente vai trabalhar aqui, ô Paulão,
Aqui é Lucas 9:6, tá? É. Eu queria só pegar só esse contexto aqui, como uma introduçãozinha para nós iniciarmos, tá? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso, amados? Ou qual foi o contexto que Jesus disse isso? Eu creio que foi quando Jesus chamou as pessoas para seguir ele, teve um que falou, deixa eu enterrar meu parente, né? Isso. E aí, eu creio que foi, eu me lembro desse contexto aí, mas eu acredito que Jesus está falando assim, deixa o morto espiritual enterrar o seu morto físico, né? Seria por aí, né? É isso mesmo, Moisés. Parabéns. Tem mais, gente. Lucas 9:6, 9:57 a 60. Oi, boa noite, pessoal. Buenas. Então, no 9:1, Jesus ele deu poder, né? E chamou os 12 discípulos e deu poder e autoridade sobre todos eles. E ali, eu creio que ali ele transferiu parte da vida dele, né, para os discípulos que estavam mortos, né? Porque quando ele chamou cada um, falou, siga-me, né? Eles abandonaram a velha vida, eles morreram para aquela vida. E ali, a partir daquele momento que Jesus dividiu parte de si, que deu esse poder e autoridade para eles tiveram essa nova vida. Então, quando eles falaram assim, deixa eu velar, né, o meu ente, e vou deixar que os mortos, aqueles que ainda não tinham recebido parte dele, sepultem seus próprios mortos. Isso é o meu entendimento. Amém. Tem mais, gente. Tem mais dentro disso daí mesmo. Estamos todos alinhados. Gostaria de ouvir mais. Hello. Amém? Então, pessoal, vamos lá. Observe, para a gente observar justamente essa parte que o Moleiro e a Ana falaram, né? A parte da morte física e o renascimento, né? Então, Jesus ele fez uma separação aí, ele ilustrou para nós de uma forma bem clara, né? Em outras palavras, ele estava ali mostrando que ele estava justamente mudando a natureza do homem, a morte espiritual e a morte natural, né, da pessoa. E agora lá em Efésios 2:3 diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Jesus mostra ali pro rapaz que ele tinha as coisas dele para fazer e que ele via naquele momento oportuno, embora ele ali, eu peguei um estudo que eu peguei, se dizia que ele era um discípulo já de Jesus, esse rapaz, ele no contexto que eu peguei, ele ia voltar para sepultar o pai, né? E ele usou dessa afirmação justamente para tirar o tempo dele para depois voltar. Mas não, o tempo oportuno que Deus pegou, que Jesus mostrou, não foi um ato de crueldade, nem um ato severo, mas para mostrar que o mais importante ali naquele momento era que os mortos fossem sepultados com os mortos e que ele viesse a seguir a vida, que era através de Jesus Cristo, para superabundar em vida, através da vida dele, juntamente com os outros discípulos. E o segundo texto de 2 Pedro, do 1 ao 4, a gente vai ler o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vós torneis capacitantes da natureza divina, livrando-se das corrupções, das paixões que há no mundo.
Então, vou contextualizar um pouquinho do que aconteceu aí no contexto do deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aquele homem, aquele filho, ele estava comovido por uma forte paixão, de um sentimento, um ressentimento forte, de ter perdido um ente querido. Mas Jesus queria mostrar para ele o que é a grandeza dele. Deixe todas essas coisas e me siga. Siga uma nova natureza, a qual eu vou lhe trazer, a natureza divina. Em ambos os textos citados, a palavra natureza, ela vem de uma origem do grego, physis, cuja pronúncia seria physis, que significa uma condição de origem de nascimento. No texto de Efésios 2:3, temos a indicação da natureza terrena herdada por Adão. E no texto de 2 Pedro, do 1 ao 4, a natureza divina que é obtida pelo novo nascimento, ou como também é designado a regeneração através do Espírito Santo. Assim, por nascimento natural, o homem não podia ter a natureza de Deus. E ele está desprovido de tal natureza e por isso está impossibilitado de ter comunhão com Deus, enquanto permanece em tal condição simplesmente natural, como é também designada a Bíblia por uma natureza carnal, né, que vem de Adão. Aí lá em João 3, do 3 ao 6, Jesus diz o seguinte, Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos, mas pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus então responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Aí a necessidade daquele homem e de nós, enquanto homens, nascermos do novo do Espírito Santo para que nós possamos, então, ser gerado nele a natureza divina através dele, pelo qual poderemos, então, agradar a Deus e ter comunhão com o Pai, ter comunhão com ele. Enquanto na carne, por mais esforçada e correta, simpática, amiga, dedicada, carinhosa, religiosa, paciente, alegre que seja uma pessoa ou qualquer de nós, isso não é necessário para nós termos a comunhão com o Pai, para nós chegarmos e agradarmos a Deus. Porque, para tanto, é necessário haver uma comunhão com o Espírito. E quem está na carne, ou seja, tendo apenas a natureza terrena, não pode, de modo algum, se sujeitar a Deus ou agradá-lo. Isso é fácil de ser comprovado até mesmo numa experiência cristã autêntica, de cristãos autênticos e espirituais, que não podem ter comunhão e nem prazer e satisfação com a testificação do Espírito Santo, como as pessoas que vivem na carne e até mesmo outras cristãos carnais. Então é necessário o quê? O renascimento através de Jesus Cristo. Então, esse ato, esse renascimento que a palavra nos dá aqui, nos mostra, é o quê? Seria o quê? Largarmos as coisas que hoje nós temos o pleno conhecimento daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não concerne para a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, ou seja, o homem terreno, ele é dotado da sua ciência, do seu conhecimento e dos seus prazeres. E os prazeres do homem natural, ele não agrada aquilo que é dos céus, aquilo que é de Deus. Então, Jesus, ele mostrou para aquele jovem que os discípulos já estavam seguindo. Ele se dizia discípulo também. Só que Jesus, ele queria colocar mais. Você está vivendo isso, você está tendo esse problema, mas eu tenho muito mais para você. Deixe que os mortos sepultem os mortos, venha você e me siga. Sabe, então, olha a grandeza. Né? Então, se nós não enxergarmos de uma forma cuidadosa, muitas vezes nós estaremos achando que Jesus está sendo mal ou severo demais
naquele ato com o rapaz. Mas não, Jesus ele queria mostrar que existia algo mais, algo além. Imagina a gente num velório de um ente nosso querido, de um amigo, não sei, e se depara com Jesus, e Jesus pega você chorando, eu chorando lá, Jesus pega, larga tudo aí e me siga. Você entendeu por quê? Porque eu vou te mostrar algo além, algo espiritual, algo que realmente vai me agradar e vai fazer com que você entre na minha presença de forma verdadeira. Então, é uma relação que Deus ele fez com o homem. E se a gente voltar no princípio da nossa natureza, no princípio de tudo que nós praticávamos, nós fazíamos antes da presença do Pai, muitas coisas elas vão ser confrontadas com aquilo que nós aprendemos hoje em Deus, né? Com aquilo que hoje nós temos como verdade nas nossas vidas, amém? Vou ler um outro trechinho aqui do texto que eu peguei. Olha só que legal, ó. Que isso comprova que o princípio espiritual é o mesmo relativo ao natural. No que diz respeito à natureza, e por isso se vê companheirismo em aceitação somente entre naturezas iguais. E daí a afirmar que a águia e o urubu, elas não voam juntos. Olha só, está falando de uma parte científica, né? Então, a separação é o homem carnal e o homem espiritual. O homem nascido de Deus e o homem nascido o homem natural, né? O ser terreno ou ser carnal, como eu li aqui. Então, faz uma comparação entre vamos supor que o homem natural seria o urubu e o homem espiritual, o renascido, regenerado pelo Espírito, seria a águia. Ambos não vão voar juntos. Por quê? Porque não faz parte da mesma natureza. Então, Jesus ele está mostrando uma outra natureza que vai além daquilo que nós pensamos que é bom para nós, daquilo que nós imaginamos que Deus ele trouxe para nós. Sendo esta relação ao homem, que apesar do princípio da criação não possuir qualquer pecado, olha só que legal, apesar do princípio, no início, antes do pecado de Adão e Eva, o homem não possuía, ele não tinha a mente de Deus. E ele não havia comido o fruto da árvore, que simbolizava a vida de Jesus Cristo em nós. Tinha antes da queda uma natureza terrena natural. Não possuía a habitação do Espírito Santo e por consequência, não possuía uma natureza divina. Então, imagina, no Éden, o homem não tinha nada disso, né? Mas, ainda assim, ele possuía um relacionamento com Deus. Mas não era habitado pelo Espírito Santo, como também não tinha a mente de Deus. O próprio Adão, sem pecado, necessitaria da habitação do Espírito Santo para galgar uma posição de criatura com Deus. Para de filho de Deus, ele necessitava ainda que sem pecado, da adoção de filho de Deus. Se em Adão não houvesse pecado e se a sua natureza não tivesse sido corrompida, nosso Senhor Jesus Cristo não necessitaria se oferecer como sacrifício para nos conceder a natureza divina. Mas Adão pecou, e o pecado entrou no mundo, e toda a sua descendência ficou sujeita ao pecado. O homem passou então a ter uma natureza terrena, decaída, culpada, condenada e destruída, e condenada à eterna destruição, que é a morte espiritual eterna. Não temos, assim, apenas uma situação a ser revertida, a saber que o homem volte para uma condição inicial sem o pecado de Adão no Jardim do Éden. Do estado do pecado para a natureza terrena sem pecado, porque o alvo de Deus na criação do homem sempre foi, desde antes dos tempos eternos, que nós fôssemos um com Jesus Cristo, em espírito. Que o homem vivesse pela vida de Cristo nele, tendo ao Senhor Jesus Cristo como o seu eterno cabeça. Por isso a árvore da vida, olha só que legal, por isso que a árvore da vida, ela ficava onde? No centro, no Jardim do Éden,
mas aonde? No centro do Éden, sabe? Então, tudo isso ele tinha um propósito, porque em Cristo que o homem deve se abrigar e se alimentar. E ele é a única árvore que foi designada para tal propósito, de modo que sem Cristo o homem não pode viver eternamente na presença de Deus. Olha só a comparação que o texto ele nos traz. Ele coloca aqui aquela árvore de Jesus Cristo, né? E que nós tínhamos que fazer o quê? Tão somente obedecer. Deus falou, ó, não faça isso, não comam dessa árvore. Ela estava onde? No centro. E em muitos outros textos, acredito que muitos de nós já vimos falando que a árvore ela era vislumbrosa, ela era linda, ela era maravilhosa, né? Mas tinha um ordenamento, ó, só não come daquele fruto. Então, a pessoa que escreveu esse texto aqui que eu peguei, ela foi muito feliz nessa comparação. Por quê? Porque ela falou que nós temos o quê? Que nos alimentar o quê? Da obediência, da palavra de Deus. Por quê? Por causa do relacionamento que outrora tínhamos com Deus. O homem não necessitava ser perdoado e justificado do pecado. A justiça perfeita de Deus exige tudo isso. Tal é a condição da oposição de inimizade da natureza decaída do homem contra Deus em razão do pecado que passou a habitar nele, que o homem odeia a ideia de tudo que se refere à palavra santidade, porque foi principalmente para esse propósito que foi criado por Deus, a saber, o de ser completamente santo, assim como o próprio Deus é santo. Qual é a expectativa de Deus em relação àqueles que têm sido designados para a salvação de Cristo Jesus? Qual é a expectativa de Deus para as nossas vidas? Nós que somos salvos, nós que somos gerados pelo Espírito de Deus, nós que somos nova criatura em Deus. Qual é a expectativa de Deus para as nossas vidas hoje? Sabe, o que se espera de nós enquanto filhos de Deus? Sabe, enquanto herdeiros e co-herdeiros em Cristo? Simplesmente a de que sejamos convencidos do que o pecado pelo Espírito Santo, isto é, que saibam que eles possuem uma natureza pecaminosa decaída no pecado, que necessita ser crucificado para o recebimento instantâneo da nova natureza divina. Foi o que aconteceu conosco. Sabe, nós somos crucificados ali, juntamente com Jesus. E hoje somos outra criatura, somos nova criatura, somos uma criatura divina, separada por Deus, restaurada, regenerada, ressuscitada. Esse foi o poder da cruz sobre as nossas vidas. Sermos feitos novas criaturas, para o recebimento instantâneo dessa natureza divina, e também despojada para o crescimento em grau da divina santificação, e que eles tenham, que nós possamos ter a humildade do Espírito para reconhecer e confessar isso a cada dia em nossas vidas, e que tenhamos um coração quebrantado e contrito, que chore claramente diante de Deus, inspirado e lhe pedindo cada vez mais o que a proteção aguarda, a separação de Deus desse mundo e sobre tudo o que está ocorrendo hoje. Que os nossos corações eles sejam guardados dentro dessa verdade que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu peguei um outro texto aqui, de Romanos 5, 12 e 21, ela faz uma correlação entre Adão e Cristo. Então, Adão e Cristo, entre a morte e a vida. Eu vou ler rapidinho esse versículo, porque ele está bem dentro do texto, e mais para frente a gente vai até ver um pouco disso no texto. Olha só, em Romanos 5, do 12 ao 21. Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana, e trouxe como consequência a morte de todos. E todos foram condenados como pecadores. E todos foram condenados como pecadores. Contudo, desde Adão até Moisés, e embora naturalmente as pessoas pecassem, o pecado não era tido em conta, justamente porque Deus ainda não lhe tinha dado a sua lei.
Assim, essas pessoas morreram em consequência do pecado desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Ainda que não tivessem desobedecido a sua determinada lei de Deus, tal como Adão, o qual em uma figura em contraste com Cristo que ainda havia de vir. Há uma grande diferença entre transgressão do homem e a divina de Deus. Um só homem, Adão, trouxe a morte a muitos, por causa da sua transgressão. Mas muito mais foi dado a muita gente pela abundância graça de Deus e o dom que vem da graça, por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. E o resultado da oferta graciosa de Deus é muito diferente do resultado do pecado daquele único homem. Adão trouxe a condenação, enquanto o dom gratuito que Deus nos dá é a justificação de todas as transgressões. A transgressão do homem, de um homem só, Adão, fez com que a morte dominasse toda a natureza humana. Mas todos os que receberam a maravilhosa graça e a justiça de Deus terão agora o domínio da vida. Olha só, todos nós hoje, nós temos o quê? O domínio da vida através do ato também de um só homem, que foi Jesus. Então, hoje, nós temos o domínio da vida, ou seja, o domínio entre a vida e a morte, entre a vida espiritual e a morte espiritual. Olha o poder que Deus nos deu, olha o poder que Deus nos concedeu. Lembra a forma que a serpente enganou Adão e Eva no paraíso? Olha o que esse texto de Romanos está nos ensinando. Que Jesus nos deu hoje esse poder da vida e da morte, ou seja, escolher, sabe, entre a bênção e entre a maldição. E é verdade que a transgressão de Adão trouxe a todos o castigo, mas a justiça de Deus tornou possível que os homens se tornem juntos perante Deus, para que possam viver, para que todos nós possamos viver. Adão, porque desobedeceu a Deus, fez com que muitos se tornassem pecadores, mas Cristo lhe obedeceu, fez com que muitos também fossem considerados hoje justos por Deus. A lei foi dada para aumentar a quantidade de transgressões, mas o nosso pecado é grande. Muito maior e mais abundante é a graça de Deus que nos perdoa. Olha só que tremendo. Muito maior é a graça de Deus, muito abundante, muito mais abundante é a graça de Deus que nos perdoa. Antes, o pecado governava sem limite todos os homens, levando-os à morte. Mas agora é a misericórdia de Deus, que não merecíamos, que governa, colocando-nos numa posição de justiça perante Deus e de acesso à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tá? Então, ó, esse texto é o de Romanos 5, do 12 ao 21. Então, aqui está falando que se o pecado veio por um homem e nós adquirimos uma natureza terrena, muitos até chamam uma natureza adâmica, né? Que vem de Adão, pecaminosa, que veio de Adão, que é o pecado, a origem pecado. Mas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através da cruz, veio o quê? Veio a remissão. E aquilo que nos condenava, hoje nos traz a vida e abundância. Não porque nós somos bonzinhos, como eu li no texto, porque somos merecedores, porque somos pessoas amáveis, maravilhosas. Não, muito pelo contrário. Por causa da morte de Cristo, somos justificados de todo o pecado. E quando nós decidimos por Ele, andar por Ele, e vivermos dentro dessa verdade, a verdade da cruz, da morte de cruz, nós então fomos regenerados através do Espírito Santo de Deus. Esse regenerado que eu tô colocando é uma nova origem, né? Uma geração, uma nova geração. Olha só, fomos gerados novamente. Olha só que lindo a colocação dessa palavra. Entendeu? Então, de fato, é um renascimento. É uma vida em Cristo Jesus. Né? Então, isso que esse texto ele nos coloca de uma forma bem ampla.
Então, quando no início eu falei que hoje nós trabalharíamos a morte e a vida, nós conhecemos a morte através do pecado de Adão e a vida através da ressurreição de Jesus Cristo, fazendo-nos o quê? Co-herdeiros. Co-herdeiros da sua herança. Entendeu? Olha só que legal, que tremendo é a palavra, né? Como ela completa, né? E nos traz uma dimensão da grandeza de todo o feito, de todo o ato de Deus para as nossas vidas. Aí eu vou dar continuidade aqui ao textozinho. Vemos assim, seu espírito está manta. Vemos assim que o problema básico do homem sem salvação não é simplesmente o fato de cometer atos falhos e de transgredir as leis de Deus. Porque a causa básica das suas negligências e os maus pensamentos e ações, coisas que o propósito deve detestar e abandonar, é a natureza carnal, que todo homem possui por condições de nascimento natural, que foi o que eu falei, herdada por Adão, que fez com que sejamos concebidos em pecado, já nascemos em pecado, ou sujeitos à escravidão do pecado. Seu espírito está morto, isto é, separado de Deus. E a separação é morte, tal como sucede com o nosso espírito e o nosso corpo, que quando separados, o corpo morre. Por analogia, Deus é espírito e o homem é carne. Olha só que legal aqui, ó. Por analogia, Deus é espírito e o homem é carne. Se Deus se afasta, então a carne morre. Ou seja, metaforicamente falando, o homem. Disse Deus que no dia em que o homem comesse o fruto proibido, ele morreria. Veja bem, no dia em que fizesse, e Adão realmente morreu em espírito quando desobedeceu a Deus. E seu estado de morte espiritual foi passado para toda a sua descendência, a saber, toda a humanidade. Porque todos descendemos do espírito do homem criado por Deus. É errôneo pensar, por isso, que criancinhas que morrem herdam o reino dos céus, por causa da sua ignorância. Não é por isso. É sempre por causa da cobertura do sangue de Cristo. Olha só que legal. É sempre por causa da cobertura do sangue de Cristo, oferecido para nos justificar do pecado e para nos dar acesso à natureza divina. Deus fez a promessa de que o reino dos céus é das criancinhas, e por isso elas não vão para os céus. Se vêm a morrer sem terem a consciência do pecado. Eram eleitas de Deus, e o Senhor permitiu que elas fossem bem cedo para o seu seio, do mesmo modo como irão todos aqueles que forem redimidos pelo sangue de Cristo, sejam jovens ou velhos. Aqui a questão da criança, eu não vou entrar, porque cai muito na questão de teologia, de interpretação. A gente pode até deixar para um debate futuro, não sei. Mas se vocês entenderam bem o texto, aqui ele está falando que as crianças, não que elas não tenham pecados. Todos nós nascemos do pecado, mas há uma certa inocência do pecado delas. E aqui o texto está falando que vinde a mim, pois as crianças, vinde a mim, pois os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Aqui o autor do texto que eu peguei, ele está falando que a criança, quando ela morre no estado de criança, ela vai diretamente para o seio do pai. Tá? Então, não vamos entrar nesse contexto, porque senão vai gerar uma série de divergência e é um tema mais teológico, que não vai mudar em nada a nossa salvação. É mais um debate, eu creio que teológico mesmo. Quando o nosso Senhor disse que o Espírito Santo nos seria enviado por ele, com o propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo,
o que ele queria destacar era muito mais o fato de que o homem só pode chegar ao reconhecimento dessa condição carnal, de ter a sua natureza caída pelo trabalho do Espírito Santo em sua mente e coração, do que simplesmente nos levar a conhecer os atos pecaminosos que cometemos. Vou citar um exemplo, assim, até do que eu estava vendo num debate teológico, né? A pessoa, ela se converteu, conheceu Jesus Cristo, aceitou como Senhor e Salvador, a palavra fala amém, glória a Deus, está salva. Então, ela vai passar por um processo. A pessoa, ela conheceu a Deus e fumava 2 maços de cigarro por dia. Existem pessoas que se convertem e já não fuma mais, consegue rasgar o seu maço de cigarro e nunca mais. Porém, existem outras pessoas que passam por esse processo. Que à medida em que a pessoa ela vai conhecendo a Jesus Cristo, à medida em que ela vai se apossando da presença do Espírito Santo de Deus, ela vai recebendo diversas libertações na vida dela. Assim é conosco, cada um de nós temos os nossos problemas e cada um de nós temos a nossa libertação, que ela é diária, né? Então, a cada dia, Deus ele vai trabalhando por meio desse Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e vai nos limpando, né? Vai nos purificando, lançando fora das nossas vidas todo o mal, né? Então, isso ele deve ser feito por graça, porque o homem não teria como pagar a Deus, porque o homem não teria como pagar a Deus pelos seus pecados. Então, isso é uma graça de Deus. É algo que Deus ele nos deu, é algo que Deus ele nos agraciou. Amém? Alguém quer fazer um comentário, acrescentar alguma coisa, fazer uma observação? Hello? Ninguém? Então, bora lá. E para que essa graça ela seja abundante em nossas vidas, essa graça ela é feita, ela é conquistada por meio de fé. E é um dom de Deus ao homem, é um dom de Deus a nós. Para que nós possamos crer, aceitar, confiar, agradecer a graça de Deus que está sendo nos oferecida por meio de Jesus Cristo, que é para a nossa ressurreição, para a nossa redenção, santificação e glorificação. Como eu já disse anteriormente, como nós vimos, é uma transição. Aqui não é apenas a de livrar o homem dos atos falhos, das transgressões da lei e da vontade de Deus, mas, sobretudo, da natureza decaída e corrompida que nós herdamos através do pecado advinda de Adão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que sejamos considerados filhos de Deus pela fé nele e crucificados com Cristo Jesus, para que nós pudéssemos receber a sentença da crucificação, a mortificação da tal natureza carnal. Olha só que legal. Para que nós pudéssemos receber a sentença da crucificação e mortificação da tal natureza carnal, ou também adâmica, né? Assim, no cristão, a carne está morta para Deus. E agora ele vive em novidade de vida, ou seja, pela nova natureza recebida na conversão. E nós agora, com o conhecimento de Deus e do Espírito Santo de Deus, e pelo poder que nos foi concedido através de Jesus Cristo, o Pai, ele nos ama, e todos os nossos requisitos da velha natureza, operando em nossa carne, ela vai sumindo por um processo que eu falei, de libertação. Então, pela graça de Deus, pelo conhecimento, por toda essa rejeição, pelo que nós fizemos no velho homem, por muitas coisas que nós ainda temos, e a cada dia nós somos sujeitos a essa libertação, pela graça do Pai,
a gente vai recebendo o quê? Uma purificação, digamos assim, a regeneração do nosso espírito, do nosso estado com Deus. Embora todos os dias nós pequemos, pela graça somos salvos. E através do perdão de todas as noites, desse pedido de remissão, somos santificados e nenhuma acusação há sobre as nossas vidas. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Não que nós vamos deixar de pecar e o pecado não vai mais existir em nós. Muito pelo contrário. Em diversas vezes pecaremos, mas a justificação do nosso pecado está mediante a fé no perdão que nos foi dado. Sempre quando nós pedimos perdão para Deus. Paulo, né? Foi Paulo que disse: o que eu não quero, eu faço, e o que eu faço, eu não quero. Entendeu? Foi mais ou menos assim, não foi? Então, muitas vezes a gente não quer fazer, não quer cometer determinadas coisas, e ainda assim nós estamos fazendo. E quando nos bate a consciência, o racional, nós levamos diante do Pai, e Pai, pequei, perdoe-me, dai-me forças para não fazer mais isso. Então, essa é a nova natureza que habita em nós, a natureza de Deus, a natureza de seguirmos e fazermos a vontade do Pai. Essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Pecaremos, sim, mas pela graça e o conhecimento que crescemos no reino juntamente com o Pai, é que somos justificados desse pecado, eliminando toda a condenação das nossas vidas. E o Deus, ele nos ama e nos aceita plenamente, porque ele é filho, porque somos filhos e não bastardos. E nós começamos a crescer na graça e no conhecimento para a glória celestial, né? Para sermos resgatados verdadeiramente em Cristo Jesus. Dando continuidade ao texto, diz o seguinte: tendo em si a natureza divina, o cristão pode responder aos movimentos e vontades do Espírito Santo que nele habita, sendo conduzido à oração, à meditação, à palavra e à prática de boas fé, produzida através dele pelo Espírito Santo de Deus. Deus está satisfeito com o cristão que causa de Cristo e de boa obra que foi consumado por ele. Olha só que legal. Então, o que traz satisfação a Deus é o cristão da causa, né, que foi conquistado, que foi consumido pela cruz, e hoje tem o pleno entendimento da graça do Pai, e hoje vive debaixo da vontade. Foi o que eu falei. Às vezes eu não quero, mas eu faço. E o que eu faço, muitas vezes eu não quero. Mas a graça de Deus, pelo conhecimento, o Espírito Santo nos conduz ao quê? Ao perdão, ao pedido de perdão, eliminando toda acusação sobre as nossas vidas, pela abundante graça. Assim, a vida de Adão em nós vai ficando cada vez mais fraca e desaparecendo. E a de Cristo vai aumentando em graus, de glória em glória e de fé em fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Seu dom inefável em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá voltar para o texto de Efésios 2:3. Vou ler de novo. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja o que é dito, que nós, a saber, os cristãos, andamos também na mesma condição e obra dos filhos da ira divina, ou seja, éramos, por causa da nossa natureza decaída no pecado, tanto filhos da ira como os demais homens. Foi Cristo quem nos resgatou para tal condição. Assim, podemos entender que ninguém verá o reino de Deus e será considerado digno da herança de tal reino, porque era uma pessoa boa, distinta, diferente dos demais pecadores. Era uma pessoa linda e maravilhosa. Não, nada disso. Porque mesmo depois de redimidos
não deixamos de ser pecadores enquanto estivermos nesse mundo. Olha só. Nós não deixaremos de ser pecadores. Enquanto nós estivermos habitando aqui, somos pecadores. Então, o que fez a diferença? Porque os pecados eventuais dos cristãos não os sujeitam mais à condenação eterna, à ira e à maldição de Deus. Quem dentre eles não clamará junto com Paulo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Olha só o dizer do Paulo. Bem educado e disciplinado pela graça, todo cristão dirá também juntamente com o apóstolo Paulo, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou desta lei do pecado que opera na natureza, mas graças a Deus. Olha só que palavra tremenda. Então, é o que rege as nossas vidas hoje. Hoje é o nosso norte, o nosso propósito de andar com Deus e a cada dia sermos remidos do nosso pecado. A cada dia caminharmos de glória em glória em busca do quê? Do novo homem, desse renascimento, dessa regeneração espiritual. Sabe, é uma nova origem espiritual que Deus nos deu, né? Quando eu falo essa regeneração, nós fomos gerados espiritualmente e fomos feitos o quê? Feituras de Deus, não simplesmente, mas filhos de Deus. Ele nos deu uma nova identidade, a qual hoje nos chama o quê? De filhos. Sabe, então essa é a verdade de Deus para nossas vidas. Esse foi o trunfo, né? O trunfo da morte de Jesus na cruz. Que nos considerou justificados do pecado, não para pecarmos, para continuarmos na prática do pecado, mas de fato de termos ainda uma natureza que é um corpo de pecado já sentenciado, crucificado, morto por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e que foi condenado no nosso lugar, para que fôssemos libertados da escravidão a que estávamos sujeitos por causa da nossa velha natureza. Este é o cerne do Evangelho, exposto em poucas palavras. O Evangelho não nos foi dado em considerações filosóficas, mas para que nós pudéssemos crer nele e, crendo, sejamos salvos e tenhamos a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, a vida é eterna, né? Morte, Adão, sinônimo de morte, carne. Cruz, Jesus, sinônimo de vida, vida eterna, vida em abundância. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Ao ter ouvido a verdade, não será de qualquer proveito que você se sinta apenas despertado para a realidade da nossa condição neste mundo. Tal como fora o passado, o jovem rico, que veio ter com Cristo agitado e com sua consciência, mas não disposto a renunciar a tudo para ter a vida eterna e ao reino dos céus. Dê mais um passo adiante de coração despertado e peça a Deus um coração quebrantado, humilde e contrito. E sinta a dor pelo fato de estar debaixo do pecado, da maldição da lei e da ira de Deus. Em outras palavras, o que esse texto está mostrando para nós? Que nós temos que ter uma rejeição, sabe, um nojo do pecado e das coisas que outrora nós fazíamos. Nós temos que ter o quê? Uma aversão a essas coisas e buscarmos o quê? As coisas que vêm dos céus, sabe, as coisas que vêm do Pai. Né? Então, que a cada dia, a cada conhecimento que nós buscamos, que nós temos acerca do Pai, nós somos levados à presença de Deus, a termos uma intimidade com o Pai, e automaticamente nós largamos todas essas coisas. Aí a importância de estar o quê? Buscando as nossas ferramentas espirituais. Leitura da palavra, louvor, oração, tempo com Deus. Então, Deus ele nos deu diversas ferramentas espirituais para que nós possamos crescer com o Pai no reino.
para que nós possamos caminhar de glória em glória, de fé em fé. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. E o que nós temos que clamar sempre? É a Deus. Sabe, é buscar o que? A verdade de Deus, a certeza da vida de Deus em nossas vidas. Buscarmos todo o conhecimento do Pai através da palavra, orações, súplicas, o entendimento da onde nós fomos tirados. Se caímos, onde foi que caiu, quando foi que caímos, de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou, para estarmos aqui hoje, para vivermos hoje essa fé, para termos a certeza da nossa salvação. É como a palavra fala, eu gosto muito de frisar aquela parte de Apocalipse que diz, ao que resistirem até o fim, dar-te-ei a coroa da salvação. Ou como Paulo, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Sabe, o que? É uma vida vitoriosa, é uma vida sem pecado, sabe, sem pecado não é sem pecar, mas com o perdão, com o entendimento do perdão, né, e o crescimento de glória em glória com o Pai. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, né? Este foi o peso de cruz, a ressurreição juntamente com Cristo, essa coerência, né, co-herdeiros em Cristo Jesus. Né? Então, essa é a nossa herança em Deus, a salvação. Né? Então, quando o texto se inicia aqui, quando eu iniciei com Efésios, com o texto de Efésios e com o texto de 2 Pedro, é justamente para quê? Para nós formarmos um paralelo, pegarmos esses dois textos e vermos o que nós éramos antes, qual era a natureza e o que o Senhor fez, qual foi a graça derramada sobre as nossas vidas, né? O que verdadeiramente há de valor nas nossas vidas hoje através de Cristo Jesus, se não o conhecimento da vida através de Cristo, né? O livro de Romanos, que nós destrinchamos aqui bastante, o que o livro nos traz acerca de Adão, sabe, o pecado de Adão, o que trouxe, mas através de Jesus Cristo nós conhecemos muito mais. Ele deu o quê? Poder de vida e morte, sabe, ele nos deu total conhecimento, né, e nos fez uma opção. O que você quer? Na mão direita eu tenho as bênçãos, que é a vida, na mão esquerda eu tenho a maldição, que é a morte. E antes da morte, as consequências da morte, né? Que são dolorosas em vida. Mas em Cristo Jesus, a vida é em abundância, sabe? Em constante graça, sabe? Em conhecimento, sabe? Em vida mesmo, em verdade. E que em nome do Senhor Jesus, sabe? Nós possamos crescer juntos dentro dessa verdade. Que nós possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, morto e crucificado a cada dia. Foi quando Paulo ele foi pregar para os filósofos no estádio, né? E tinham vários filósofos da época, e Paulo ministrou, e lá tinha os gregos e os judeus, e cada um pedia por uma coisa. Os gregos queriam sinal, os judeus pediam por algo de sabedoria, e Paulo simplesmente pegou, abriu as mãos: senhores, o que simplesmente tenho a lhes dar, a lhes dizer, é Jesus Cristo crucificado, morto, e aquele que ressuscitou. Sabe, então, foram coisas simples que nos trouxeram tamanha grandeza de excelência e sabedoria através de vida e morte, que nos trouxe o quê? A ressurreição em Cristo Jesus, que nos trouxe uma nova esperança, sabe, de vida. Essa é a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Isso é o que nós temos que pregar a cada dia, sabe, em tempo, em fora de tempo, a nova vida que Jesus nos deu. O que você era antes, o que eu era antes, e o que eu sou hoje em Cristo Jesus. Qual é a criatura que eu sou hoje? Eu era bonzinho, era um cara muito legal antes. Não importa.
Isso daí é refúgio por esterco, né? Foi o que Paulo disse. Toda aquela grandeza, quando ele vivia de Saulo, quando ele era Saulo, o cargo dele, cidadão romano, tinha cidadania em vários outros estados naquela época, mas ele refutava hoje aquilo tudo por esterco a partir do momento que ele conheceu a Jesus. Ou seja, adubo, cocô. Sabe, para hoje termos essa vida que é em abundância, de nada se comparar à glória revelada em nós. De nada se comparar àquilo que Deus ele tem feito e fará nas nossas vidas. A renovação, restauração, transformação e sobre todas as coisas, a salvação. Então nós temos que estar com os nossos olhos fitos na salvação do Senhor. Sabe, buscando em tempo e fora de tempo. E sobre todas as coisas, o ID, que é a propagação do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Né? Então, essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Essa é a graça de Deus hoje que nos traz a salvação. E que no nome do Senhor Jesus, amados, sabe, nós possamos viver essa verdade, que nós possamos buscar essa verdade a cada dia em nossas vidas. Amém? Falta aqui, 15 minutinhos. E hoje a sala está muito tradicional. Pouco vocês participaram no falar, né, no ativo. Eu gostaria de ouvir, assim, sabe, os dizeres de vocês, seja um testemunho dessa salvação, daquilo que Deus ele fez, daquilo que Deus ele tem feito na vida de cada um de vocês. Se vocês têm sido usados, se vocês estão se deixando ser usados por Deus. Sabe, qual é a verdade hoje dessa vida nova em Cristo Jesus na vida de vocês? Assim, que seja um momento para nós nos edificarmos. Sabe, assim, quero separar esses 15 minutinhos mais ou menos para a gente buscar, sabe, assim, a edificação de um com os outros. Amém? Gostaria, assim, de ouvir vocês, amados. No nome do Senhor Jesus, um testemunho de fé, de vida, de alguém que você orou, ministrou e se converteu, e de ver uma esperança de uma nova vida, alguém que você está orando, que você fale aqui para nós colocarmos em oração também, e fazer dessas palavras, de tudo isso, vida em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Amém? Por favor, aí. O Reinaldo. Vou falar, né? Pronto, Sônia. Vamos lá. Na realidade, assim, a gente estudando aqui, né, nos faz relembrar, me fez relembrar, né, de tudo na minha vida, né, até do momento que eu me converti, daquilo que Deus fez na minha vida, e o quanto a gente tem que ser grato, né, porque antes a gente era um vivo morto nesta terra, e a gente teve a oportunidade de viver, voltar à vida. Porque não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu, né? Eu estava ali perdida. Eu só deixei ele entrar, porque o Senhor ele não entra forçado, né? Eu sempre falo que o diabo ele entra, arrebenta sem permissão de ninguém. O Senhor não, ele deixa primeiro que a gente dê a permissão para entrar na nossa vida, né? E graças a Deus eu tive esse momento de Jesus entrar na minha vida, e eu tenho vivido a cada dia com muito temor. Eu vivo com muito temor mesmo, porque acho que é uma grande responsabilidade que nós temos, né? De sermos Cristos na terra, de sermos o Senhor aqui na terra, de representá-lo da melhor forma possível, porque Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Olha que lindo, Jesus deu a vida dele, né, por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância, né? Jesus veio para
corrigir algo que Adão fez lá, né? Porque a gente estava morto e aí Jesus Cristo veio e nos deu a vida. Então, eu hoje, cada momento da minha vida, com muito amor, para tristeza e busco sempre as pessoas enxergar as mesmas coisas e ter a mesma oportunidade que nós temos. Né? Porque eu falo assim, eu gosto de dar o exemplo da minha filha mesmo, né? Da Milena. Que tudo que eu falo, ó, vamos orar. Eu não falo nada ao léu, né? Eu sempre digo, não, vamos orar. E eu sempre digo para ela, vou falar sempre aquilo que você seja que eu vou falar. Ore. Já ore do Senhor. E é tão bom, porque esses dias atrás eu achei bonito a atitude dela e do esposo, né? Que estão orando por algumas coisas que eles estão buscando, estão colocando tudo diante de Deus e ela disse, não, porque nós estamos orando, não, porque nós estamos isso, não, porque isso. Eu falei assim, nossa filha, que lindo, que orgulho de ver isso que você está falando. Aí ela falou assim, é porque eu aprendi com alguém, né, mãe? Então, é muito gostoso isso, né? Porque os seus filhos, né, veem você e tudo aquilo que você tem ensinado serviu de algo. E aí eu vejo ela hoje fazendo tudo aquilo que eu tenho ensinado. E aí é gostoso você ouvir do seu filho, mãe, é por você, porque você me ensinou isso. Então é muito bom, é muito gratificante mesmo. E aí, assim, é lógico, a gente tem N testemunhos de pessoas e de vidas mesmo que a gente tem orado, tem buscado, mas o mais gostoso é quando você vê que as pessoas buscam, pedem ajuda a você, não sou eu, mas é Deus através de mim, eu deixo isso muito claro sempre, não é a Sônia, nunca olha para mim, porque eu vou falhar, eu falho. Deus não, mas é o que Deus tem nas nossas vidas. E é gratificante quando você vê as pessoas te procurando, te pedindo, né, conselhos, e a gente junto caminhando. E aí juntos lutando, juntos vencendo. Porque muitas pessoas querem vitórias, mas muitos não querem lutar. Né? Só querem as vitórias, as lutas não. Então, tem muitas pessoas assim, que eu tenho orado, tenho visto o crescimento, tenho chorado junto, tudo, né? Eu tenho visto a vida de Deus na vida delas. Amém? Parar de falar, senão eu vou ficar falando aqui bastante. Amém, Sônia. Obrigado. Glória a Deus. Vamos lá, gente, hein? Hello. Ninguém vai falar, então eu vou falar, hein? Você viu que eu parei, fiquei parado esperando para ver se alguém entrava, porque tem uma forma aí de falar demais. Vai lá, Aninha. Mas, assim, eu acredito muito fortemente de que Deus, ele quer nos usar em todos os lugares que a gente anda, né? Por todo lugar, né? Principalmente nos lugares que ele nos coloca para trabalhar, né? Então, todos os lugares que eu trabalho, eu sou babá, né? Então, eu lido com crianças, umas crianças maiores já, tipo pré-adolescentes, que são bem trabalhosas, né? E eu sempre entro num lugar e falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? Porque o serviço de babá tem validade, né? Então, é rápido. Você tem que passar por ali, você tem que deixar a sua marca boa ou ruim, né? E essa casa onde eu estou trabalhando, eu tenho um menino que ele tem muitos problemas, né? E, assim, não dá para entrar em detalhes porque é muita coisa. Assim. Ele foi adotado. Então, você vê que é uma coisa... Pra gente que já estudou um pouquinho, né? Então, você vê que é uma coisa mais
profunda, né? Ele é uma criança que foi adotado, então ele tem um sentimento de rejeição muito grande dentro dele, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro ali, levantando ele, chamando ele, né? E então ele sempre está meio assim, ríspido com as pessoas, né? Achando que as pessoas não gostam dele, né? Enfim. E outras coisas mais que não convém falar agora. Mas por causa da pandemia, né? Eu falei, vamos sair, vamos entrar no carro e vamos andar. Eu saí lá da onde eu trabalho e fui para a Zona Leste. Eu saí da Zona Sul e fui para a Zona Leste com ele, né? De carro. E aí eu peguei e fui até a Zona Leste, né? No Juventus lá, e voltei. Nesse caminho, nesse trajeto de ida e volta, dá em torno de uns 40 minutos mais ou menos, né? E aí, para ir e 40 para voltar, né? E o horário também estava perto do horário de pico, então foi bem assim. E eu fui falando de Jesus para ele, porque ele começou a colocar algumas situações de rejeição, dos pais, enfim, né? E aí eu comecei a conversar com ele, e com muito cuidado também, né? Porque eles têm a religião deles e tudo mais. E eu falando para ele, falei assim, olha, você sabe que Deus tem um propósito para você, né? Porque ele falou assim, mas eu não sou daqui, eu não me sinto parte daqui, né? Falei assim, não, você é sim, você faz parte daqui, porque foi Deus que colocou. Aí foi quando ele falou assim, mas eu não acredito em Deus. E aí eu peguei e falei, mas como assim, né? E comecei a conversar com ele, falar de Jesus, e eu trouxe para ele a história da cruz, né? Eu comecei a trazer para ele o amor de Cristo. Eu falei, olha, Deus, ele existe sim, né? Ele amou, ele te fez, ele me fez, ele nos amou, que ele entregou o seu próprio filho. E comecei a falar com ele sobre isso, né? Sobre o sacrifício da cruz, né, de Jesus ali, o que Jesus fez por nós. Falei com ele que ele precisava orar, e se ele não cria em Deus, que ele podia orar e falar com Deus e falar assim, Deus, eu não creio em você, mas eu quero te conhecer, se o Senhor existe, eu quero te conhecer, né? Que Deus vai se apresentar para você e vai tirar todos esses pensamentos maus que tá vindo na sua cabeça, né? E aí comecei a conversar com ele, conversei muito na ida e muito na volta, né? E aí ele pegou e falou assim, Ana, eu escutei uma voz aqui agora. Falei, que voz é essa? Aí ele falou assim, a voz falou assim, escuta ela. Falei assim, isso mesmo, me escuta. Isso mesmo, me escuta. Ele falou assim, sabe que eu acho que quando eu crescer, eu vou mudar de religião. Eu não vou ser mais católico, não. Porque aí a gente já foi para outros lados, né? Eu já comecei a falar de Êxodo 20, né? E falando que a gente começou já a debater, porque eu começo já ir para todo lado, né? E aí ele falou assim, não, é verdade, tudo que você falou é verdade. Aí eu comecei a mandar vários textos para ele, né? E principalmente sobre o pecado, por causa das coisas que ele estava falando para mim, e foi a hora que eu peguei e toquei nesse texto de Paulo, né? Daqui, nós somos filhos de Deus, né? E que ele nos fez para sermos santos como ele é santo, né? Que Deus nos fez para ser santos. E comecei a falar, e naquele momento, quando eu deixei ele na casa dele, o Espírito Santo falou comigo, é para isso que eu te chamei, né? Porque a gente vai se acostumando nos lugares, a gente vai se acomodando, né? Por conta da realidade do mundo, como as pessoas andam inflexíveis, né? Ao ouvir a voz do Senhor, a gente começa a ter tanto tato, né? E como se a gente se escondesse e não mostrasse quem nós somos, né? Não mostrasse que eu não falei nada demais, eu só falei do amor de Jesus, o que é pregado também na igreja dele, né?
E então eu falei assim, Deus, como me perdoa, né? Porque quantas vezes a gente está ali, tem a oportunidade de levar essa palavra de amor e de salvação, né? E libertação para as pessoas, e nós nos calamos, né? E tem sido um trabalho difícil, árduo, né? Mas todos os dias eu mando um texto bíblico para ele, oro por ele, falo de Jesus com ele, né? Ele é uma pessoa que precisa muito de oração, porque há muitas outras situações que ali, né? A mãe dele também, o pai também, mas até a mãe dele, eu peguei e falei assim, Senhor, agora eu não me seguro mais, agora passou na minha frente Jesus da veia direto no pescoço, né? Vai já ir direto, né? E aí a mãe dele colocou uma situação, ai, porque ele tá muito difícil, olha, tô orando por ele. E a senhora não se preocupe, se a senhora me vê cochichando pela casa é porque eu estou orando na sua casa também, eu estou ungindo a sua casa, mas em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória. Ai, Ana, ai, obrigada, não sei o quê. E já falei de Jesus para ela também, e aí ela já começou a ouvir umas pregações, né, pelo YouTube, né? E eu falei assim, Senhor, eu não sei o que é, não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, mas seja o que for a minha parte, eu tenho que fazer. Eu tenho que sair daqui e deixar a marca, né, de Cristo, que é esse perfume suave por onde a gente passar, né, do amor, né? Além de eu fazer o meu serviço com muita dedicação, com muito amor, muito zelo, eu tenho que mostrar da onde eu vim. Que eu vim do Senhor, eu fui gerada nele. Né? Então, por que me envergonhar de falar dele com zelo, com cautela, na hora certa, lógico, né? Mas por que não falar que ele pode fazer, o que ele pode transformar, o que ele é poderoso para fazer, né? Às vezes, eu chego a pensar que, às vezes, em mim, não sei, os irmãos, mas às vezes parece que a gente duvida do poder verdadeiro de Cristo, né? Do que ele pode fazer, né? E aí a gente vai se fechando, aquela florzinha ali vai se fechando e se encolhendo e se escondendo. E é tão fácil, né? É tão simples, né? Falar de Jesus. Eu me lembro de uma vez na célula que a gente estava, e aí você falou assim, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era muito tímida, não falava com ninguém. Mas aí eu peguei um dia e falei assim, olha, eu vou mudar de célula. E você quer saber? Eu vou falar com todo mundo, eu vou acabar com essa timidez de uma vez. E é bem assim mesmo. Se a gente não for para cima, né? Se a gente não extravasar, não chegar e falar, chega, agora eu vou mostrar quem eu sou filho de Deus, a gente vai só se fechando, né? A palavra da cruz, para mim, é tudo, né? A salvação é o alicerce, a base, o resto todo, né? O amor, tudo aquilo que a gente precisa tá aí, né? E eu louvo a Deus por isso e peço que os irmãos me ajudem em oração, né? Por aquela casa ali, pela aquela família, né? Eles são muito idólatras, né? Então, espiritualmente falando, existe uma batalha muito grande ali na mente deles, né? E que a gente vê que já chegou e já está afetando o físico deles, né? Por conta dessa idolatria. E então é muito delicado pregar o evangelho ali, mas eles estão sedentos, eles são muito receptivos, sabe? Eles recebem o que a gente fala, as orações, pediram orações até para a gente que a gente tem um grupo de oração, eu coloquei o nome deles lá, mas assim, que vocês estejam orando, intercedendo mesmo, para que Deus nos dê graça, sabedoria, né, para não envergonhar o nome de Jesus de nenhuma forma, né, ao falar ali com eles, porque eles são pessoas muito, muito, muito importantes mesmo, né, e pessoas grandes. E que eu creio que se a gente alcançar essas vidas, nós vamos alcançar uma boa parte do Brasil, né? Amém. Porque eles são envolvidos na política e é muita coisa ali, assim. E Deus tem aberto uma porta assim que eu falo assim, Deus, como é que pode, né? E
É tão simples. Quem sou eu? Sou ninguém, né? Eu sou só a Ana, né? A Ana do Robson, só. E o Senhor tem me usado ali, né? E eu tenho deixado Deus me usar porque eu me posicionei de uma forma diferente nesses dias, nesse ano, que eu falei, Senhor, nada vai me parar. Nada vai me parar, né? Não vai ser pandemia, só se o Senhor me levar para a glória. Aí vocês podem já dar glória. Né? Mas é isso daí, Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal, glória a Deus. Já está dando o horário aqui. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, mais uma vez. Sobre uma coisa que a Ana falou, às vezes a gente se pega mesmo num determinado sentimento, só que Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele nos surpreende, sabe? Deus é um Deus surpreendente. Ele vem, nos causa essa surpresa e nos anima, né? Então, falar da palavra de Deus, das coisas de Deus, anima. Então, eu tenho muita vontade mesmo, eu falo a todo e qualquer tempo. Quem me conhece, quem é a pessoa próxima a mim, sabe que eu posso estar da forma que eu tiver. Eu costumo falar que crente sempre tem a palavra. Impossível nós não termos uma palavra. Você pode estar mal, o que for, mas uma palavra a gente sempre vai ter para alguém, tá? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Me perdoe por alguma coisa aí. Nós estaremos juntos na próxima aula. Próxima aula de finanças, né? E certamente nós estaremos juntos aí. E eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom?